Começa hoje o curso de História do Ensino Médio. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Tem gente que pensa que história é coisa antiga, que já passou e que só existe dentro de livro velho. Mas a história é viva. E está presente quando você acorda, quando vai trabalhar, quando vai ao cinema. Até quando você vai ao futebol, a história está em todos os lugares. E está principalmente aqui, no telecurso de História que começa agora. Nas teleaulas de História, você vai viajar por séculos de culturas, costumes e tudo o que diz respeito ao conhecimento histórico. Já na teleaula de hoje, você vai ver que a fonte histórica pode ser escrita, material ou oral. Vai perceber que ao conhecer a sua história, um povo passa a se conhecer melhor. Vai ver também que a preservação da cultura é muito importante para o estudo da história. A história pode ser definida como uma ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. E já que a história é uma ciência, ela precisa comprovar as suas teses. Para isso, ela utiliza métodos de pesquisa que ajudam o historiador a adquirir o conhecimento. O conhecimento histórico chega através da análise de registros dos acontecimentos, as chamadas fontes históricas. A fonte histórica pode ser material, escrita ou oral. Caminho, lelinho, lele, caminho. Tia Aninha, ela me contou assim, praticamente toda a história da vida dos negros vindo para o Brasil, que era falar sobre como que eles eram livres, como que era bom antigamente na África. E me contou como que eles viviam, como que era a colheita, como que tinha festa, como que eram os casamentos lá na África. E isso, claro, que a mãe dela que contava para ela. A história é o estudo das ações humanas ao longo do tempo. Daí a importância dos registros e das fontes históricas. Mesmo assim, muita gente pode se perguntar, mas afinal, para que serve a história? Relembrar a cultura do país, do mundo. Para a gente ter consciência, né, dos dias de hoje, acho importante. Conta tudo, serve de exemplo para tudo, né? Preservar os usos e costumes, né, para a gente ter conhecimento, né? Acho que é importantíssimo. Ao conhecer a sua história, um povo passa a se conhecer melhor e começa a compreender melhor os outros povos, os outros países, o mundo. O que somos hoje é o resultado do que vivemos individualmente ou em grupo. Nossa, tia, não acredito que a senhora guardou essas coisas durante tanto tempo. Luísa, alguns objetos da nossa família eu nunca vou me desfazer. Por quê, tia? Porque eu acho que é um jeito de preservar a memória da nossa família, de saber mais sobre nós mesmos e de todos que conviveram conosco nesse tempão todo. E esse vestido, tia? De quem era? Esse vestido, Luísa, era da minha avó. Mas é meio esquisito, né? Mas na década de 20 devia estar na moda, né, Luísa? Olha, até que eu fico bem. Nossa, tá linda. A história ensina e faz com que o homem compreenda o seu tempo. Ela faz com que um povo conquiste a sua identidade. Sua família é de onde? Camanducaia, terra mais famosa do Brasil. Eu sou caipira, sou de Lins. São Paulo, capital. Sou neto de italiano. Todos os povos, em todos os tempos, se preocupam em preservar sua cultura, suas tradições, sua história. Sim, a preservação da cultura e das tradições é muito importante para a construção da identidade, não é? Ter uma identidade é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Sim, a história contribui para que o ser humano entenda o seu lugar no tempo e no mundo em que ele vive. Ao passear pela história, nós descobrimos nossas origens. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Para que serve a história mesmo?
Pelo que percebi, serve para que possamos saber mais sobre nós e sobre o mundo que nos rodeia. Mas como é que a gente pode saber mais? Pode ser através de livros, de filmes, de obras de arte. A história, assim, com H maiúsculo, é contada através da preservação da cultura. Com conhecimento histórico, fica mais fácil entender um montão de coisas. Cinema, novelas, peças de teatro, esculturas, livros, moda. Sim, porque a cultura de um povo também está no jeito de vestir, na culinária, nas festas, na religião. Tudo é cultura. Tudo é história. Olha, Luísa. Obrigada, tia. É ruim. É chá de boldo. Você não disse que estava com dor de barriga? É, esse chá vai me fazer bem? Claro. Minha mãe tomava, minha avó tomava. É um remédio caseiro e tanto. Eu acho que eu já tô me sentindo melhor. Eu acredito. Sabe que um remédio caseiro como esse também é cultura? Já sei. E se a sua avó tomava antigamente, também é história. Olha que menina esperta! A cultura de um povo é importante para a construção da história, porque é através dela que nos adaptamos e nos inserimos na sociedade. O acúmulo de experiência e de contato entre pessoas e grupos faz a cultura se transformar sempre. A cultura não é estática. Hábitos e costumes se modificam durante a passagem do tempo. Crianças brasileiras da primeira metade do século passado talvez tivessem dificuldades para se divertir agora, no início deste século. Quer dizer, provavelmente se adaptariam muito bem. Mas antes, precisariam compreender o tempo e o lugar em que estão. Tempo e espaço são fundamentais para o estudo da história. Perguntas como quando e onde são fundamentais para a compreensão de fatos históricos. De acordo com a época e o lugar, as pessoas pensam e agem de formas distintas. Daí a necessidade de situar o momento da história que queremos entender. Eu estou caminhando por uma rua que faz parte de um bairro, que faz parte de uma cidade, que faz parte de um país, que faz parte de um continente. São diversas divisões geográficas que facilitam a organização do homem. Da mesma forma, foram criadas divisões históricas, que nos ajudam na hora de compreender a história. Tempo e espaço são duas categorias fundamentais para o ensino e aprendizagem da história. Nós temos sempre que nos fazer as duas perguntas. Quando e onde determinado acontecimento ou determinado processo histórico ocorreu, para podermos entender o contexto em que esse acontecimento e esse processo histórico se deram. Normalmente, numa história tradicional, nós temos como base de referência marcos da história europeia. A Revolução Francesa, o fim do Império Romano, são momentos que dividem as eras ou idades da história. A nossa proposta aqui no telecurso é fazer uma outra divisão da passagem do tempo, em que a gente incorpore esses marcos tradicionais, mas que divida as nossas eras, as nossas unidades, em outros marcos, englobando outras áreas do mundo, outros povos e outras culturas. O tempo, que é o nosso eixo definidor, vai estar sempre presente. Durante as próximas teleaulas, a divisão da história vai ser muito importante para a compreensão do passado. Do passado, do presente e do futuro. Vamos conhecer as divisões que utilizaremos no nosso telecurso de História? Então vamos lá. O período que chamamos de tempo de criação vai das origens do ser humano até o fim do Império Romano. Juntos vamos estudar o surgimento das primeiras sociedades humanas e civilizações, como a do Egito Antigo, China, Grécia e Roma. O período que chamamos de tempo de transformação começa na época que a história da Europa chama de Idade Média e vai até o começo da expansão marítima. Vamos conhecer a África Antiga e seus poderosos reinos. Também vamos ficar por dentro da expansão dos povos árabes e muçulmanos. O tempo de construção de novos mundos começa com os encontros de indígenas das Américas com os europeus e vai até o início da conquista do território brasileiro no final do século XVI. Vamos conhecer melhor o período da formação da América Portuguesa, que mais tarde se tornou o nosso Brasil. O
período que chamamos de tempo de revoluções começa com o absolutismo na França no século XVIII e se estende até as independências nas Américas e as reações aristocráticas europeias do século XIX. Nesse período, vamos aprender muito sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. O tempo de unidade de conquista se inicia com as rebeliões de meados do século XIX no Brasil e termina com a implantação da República em nosso país. Nessa fase, também vamos conhecer mais sobre o surgimento de países como a Alemanha e a Itália. E tem mais, vamos ficar por dentro da conquista colonial da Ásia e da África. A nossa proposta é uma história em que entrem diferentes povos, diferentes culturas, diferentes lugares. E também em que a história do Brasil seja compreendida articuladamente à história geral. Essa ideia de uma história em que a gente compreenda tanto o local, o particular, quanto o geral, o amplo, é que vai nos permitir ter uma diversidade de percepções do mundo e que vai nos colocar no entendimento de um mundo mais plural, mais articulado e mais compreensível. O século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, abrange um período que chamamos de tempo de conflitos. Nessa fase, vamos estudar a Primeira Grande Guerra, a Revolução Russa e os movimentos sociais do Brasil republicano. O período chamado de Tempo das Coletividades começa com a Revolução de 1930 e termina com o governo de João Goulart em 1964. Passaremos pela história do Brasil nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Além disso, vamos acompanhar o surgimento da cultura de massa no Brasil e no mundo. O período chamado de Tempo de Crise das Utopias vai do início da ditadura militar no Brasil até o surgimento de uma nova ordem mundial globalizada nos anos 90 do século XX. Finalmente, chegaremos até os dias de hoje. Você vai adquirir novos conhecimentos sobre a história da África, da China e da Índia no tempo presente. E claro, vai passar a pensar com mais clareza nos desafios que o mundo e o Brasil enfrentam no século XXI. Tia, adorei aprender um pouco mais sobre a história da nossa família. Imagina então, como vai ser bom a gente conhecer a história da humanidade, do nosso país, dos nossos antepassados, do mundo. Vai ser incrível, tia. Ao conhecer melhor a história, vamos tentar responder perguntas que o homem sempre se fez ao longo dos tempos. O que é o mundo? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vai a humanidade? Como vai ser o nosso futuro? Tia, o chazinho foi tira e queda para minha dor de barriga. A minha receita caseira não falha, Luísa. Outra coisa que faz muito bem é ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a cultura é fundamental para o conhecimento histórico. Aprendeu que para entender a história é preciso recuperar a memória dos acontecimentos e dos processos históricos. E viu que a divisão da história é importante para a compreensão do passado, do presente e do futuro. Aprender história é adquirir capacidade de pensar, de criticar. Ao conhecer o passado, somos capazes de eliminar os preconceitos e tomar decisões que podem mudar o nosso futuro. O nosso futuro, o futuro do Brasil, o futuro do mundo. Porque a história do Brasil e do mundo fazem parte do mesmo processo histórico. Ei, e não se esqueça, você também faz parte dessa história. Por isso, vai ser muito bom te encontrar nas próximas teleaulas. Até a próxima teleaula.